Arrancou a reforma do mapa judiciário. Para já está em fase experimental e limitada a 3 comarcas pilotos. Se tudo correr bem, daqui a 2 anos a reforma estender-se-á a todo o país, convertendo as 231 comarcas que existem em 19 circunscrições. O novo mapa judiciário ainda agora nasceu e já é criticado por juízes, advogados, magistrados do Ministério Público e funcionários judiciais. É a reorganização dos tribunais portugueses posta à prova. O novo mapa judiciário arrancou hoje, mas por agora e até 2011 vai funcionar apenas à experiência em 3 comarcas piloto: Grande Lisboa Noroeste, Alentejo Litoral e Baixo Voga. Uma fase experimental que, segundo José Sócrates, faz desta uma reforma prudente. Uma reforma feita com prudência e com cautela é uma reforma em benefício do cidadão, para que a justiça seja mais rápida. E tenho a certeza que todos aqueles que estão a participar nela participam com a alegria e a vontade de quem quer dar o seu melhor para que o nosso sistema judicial possa servir melhor aos cidadãos. Mas no arranque do novo mapa judiciário, os elogios foram ensombrados por várias críticas à reforma feitas por quem trabalha nos tribunais portugueses. Não estão recrutados e nomeados os assessores para estas comarcas, de modo a libertar o juiz de tarefas burocráticas e permitir ter mais tempo para julgar e decidir os processos das pessoas. O governo promete oferecer mais serviços, mas os funcionários judiciais asseguram que a falta de recursos humanos poderá deixar sem resposta muitos cidadãos. Não só pela falta de meios, mas porque não há uma reforma legislativa, não há, digamos, uma reforma que permita diminuir a pendência processual nos tribunais. O que houve foi uma redistribuição de processos que saíram dos tribunais para outros. Do lado dos advogados, as vozes levantam-se contra a nova figura do juiz-presidente, responsável pela gestão de cada uma das comarcas. Não há tribunais sem juízes, como não há tribunais sem procuradores, como não há tribunais sem advogados. E, portanto, esses 3 pilares deviam estar representados no órgão de gestão dos tribunais. E, infelizmente, não está. A fase experimental do novo mapa judiciário custou 17 milhões de euros ao Estado. Daqui a 2 anos, a reforma estender-se-á a todo o país. As 231 comarcas existentes serão reduzidas a 39, com o Governo a garantir que nenhum tribunal será encerrado. Uma das comarcas piloto que arrancou hoje foi precisamente a da Grande Lisboa Noroeste, junto às antigas comarcas de Sintra, Mafra e Amadora, com Sintra a assumir uma espécie de presidência e a oferecer mais juízos especializados. A intenção da reforma é aproximar a justiça do cidadão. O desfile de armários novos mostra que há mudanças no Tribunal de Sintra. As placas anunciam novidades. Vai haver mais juízos, mais competências, mais trabalho e talvez, quem sabe, menos reclamações. Há áreas do Tribunal em grande dificuldade e até em ruptura. Por exemplo, as varas mistas, com processos com 10, 12, 13, 14 anos. E o que o cidadão espera é que esta situação, que também não pode ser de um dia para o outro, que estas coisas não se fazem de um dia para o outro, mas progressivamente, convictamente e com a celeridade possível, entre numa certa normalidade. É isso que o cidadão espera. Sintra vai passar a ser uma referência na comarca da Grande Lisboa Noroeste. É exatamente isso que assinala o pórtico que acaba de ser colocado. E quando lhe chamaram grande, não se enganaram. É que por esta mega comarca passam cerca de 125 mil processos. É esse, aliás, um dos medos de quem litiga na região, que o aumento da concentração provoque um aumento na lentidão. Esta comarca, se calhar, ficou a maior comarca do país. De repente, porque serve uma população da ordem das 700 mil pessoas, com os concelhos de Sintra, Amadora e Mafra. 125 mil processos. Será que temos neste tribunal meios humanos para responder a esse número de processos? É essa a nossa dúvida. Com a reforma, as comarcas de Mafra, Amadora e Sintra fundem-se numa só. Mas os tribunais antigos continuam a existir. O que ganha então o cidadão da zona com isto? Um tribunal de comércio que não existia e que é muito importante. Repare que a comarca de Sintra tem sediado milhares de empresas. Mas não só. Outra das novidades é o juízo de execuções, mas que arranca afundado em 40 mil processos. Se nós criarmos um juízo de execução e os processos continuarem parados, desilusão. Vai deixar de haver varas mistas, outro dos entraves à celeridade processual. Neste momento, os juízes das varas estão assoberbados com trabalho na área criminal e o cível fica para trás.
Sintra arranca com expectativas e receios, mas também com enorme responsabilidade. Mostrar que, afinal, a reforma serve para tornar a justiça mais próxima do cidadão. E neste jornal tenho agora o secretário-geral da Associação Sindical dos Juízes, Dr. Manuel Soares. Boa noite, muito obrigado por estar connosco também. Afinal, quais são as críticas dos juízes a esta fantástica mapa da rede judiciária? Olha, nós temos, evidentemente, salientamos aspectos positivos, que foram também salientados na peça, maior especialização dos juízes e dos tribunais e uma previsível melhor capacidade de resposta em função de uma nova organização e de uma capacidade de gestão dos meios e dos processos. O que nós temos dito é que a reforma arrancou com 3 problemas. Um, claramente, da responsabilidade do Governo. 2 problemas de uma responsabilidade que eu diria partilhada do Governo e do Conselho Superior da Magistratura. A responsabilidade do Governo foi ter avançado com a reforma agora em abril e não em setembro e, portanto, não ter aproveitado o período normal de paragem dos tribunais para acabar as obras e para organizar os serviços de forma a que os tribunais abrissem com plena capacidade. Porque o que vai acontecer é que eles abrem agora em abril, mas em julho voltam a fechar pelos tribunais fecharem naturalmente em setembro e daqui até julho. Diga uma coisa, os tribunais agora não fecham só um mês por ano? Não, os tribunais fecham o mês e meio que está previsto na lei. Os juízes têm os seus períodos de férias, não é isso que estou a dizer. O que digo é que entre abril e o verão é um período de organização e que eu diria semi-morto no funcionamento do tribunal. Por isso era bom ter aproveitado este tempo para ter posto os tribunais com condições. As outras... que é um pouco fora disto, mas que há muito me intriga. Não é possível ter os tribunais a funcionar todo o tempo, todo possível, o ano? É uma questão... Evidente, é uma questão de opção política. Como os hospitais funcionam, como as televisões funcionam? Evidentemente pode, quer dizer, o Estado é que tem que decidir se os tribunais são um serviço público que justifique uma paragem como as escolas justificam. A partir do momento em que se faça essa opção, os juízes estão confortáveis com qualquer das soluções. Naquilo que lhe estava a dizer, as outras 2 questões que nos parece em que o arranque da reforma não está a correr bem, tem a ver com a circunstância de não ser experimentada na sua plenitude, porque uma das coisas que a reforma prevê é que os juízes possam estar assessorados por técnicos de apoio. Eu, no meu trabalho diário, como os outros 1.700 juízes, 30-40% do tempo é gasto em tarefas de natureza burocrática e meramente tirar fotocópias. Não, isso não faço. Mas copiar documentos e transcrevê-los para a sentença, passo horas a fazer isso. É uma tarefa isso é um trabalho... Podia ser um funcionário escrever a fazer. Portanto, essa responsabilidade de nomeação dos assessores através de um instituto, de uma figura que está prevista, que é o Gabinete de Apoio ao Juiz, o Conselho não fez essa nomeação ainda. Por outro lado, só nomeou os juízes presidentes ontem, e nós achamos que era óbvio que os juízes presidentes deviam ter sido nomeados há muitos meses, por forma a que eles próprios tivessem acompanhado a instalação dos tribunais e o seu início de funcionamento. Portanto, eu diria que as nossas críticas não têm a ver com a reforma, com a crítica do bastonário da Ordem dos Advogados, que os advogados deveriam também participar nessa organização dos tribunais, enfim, na presidência dos tribunais. Eu acho que isso, francamente, não me parece que seja uma crítica séria. Não estou a dizer isto com menos respeito por quem fez. A questão é esta. O tribunal é o juiz. O advogado é uma representante das partes no processo. Faz algum sentido que o advogado é que vai gerir os processos, gerir os funcionários, disciplinar os funcionários, organizar os serviços? O advogado é um sujeito processual que no processo deve ter os poderes que a lei lhe confere, mas também na organização. Não é verdade que os advogados e os procuradores estejam excluídos da gestão dos tribunais, porque há um órgão consultivo do juiz-presidente onde tem assento até numa comissão permanente os representantes dos advogados e dos procuradores. Agora, o que nós não podemos é fazer uma reforma para ficar tudo na mesma, porque nós o que temos hoje nos tribunais, os procuradores reportam a uma entidade hierarquicamente definida, que é até ao Procurador-Geral da República. Os juízes reportam administrativamente ao Conselho e, naquilo que tem a ver com a atividade jurisdicional, são independentes. Os funcionários têm uma cadeia hierárquica com a Direção-Geral e, na verdade, o que se passa é que ninguém manda. E essa gestão que o Dr. Marinho Pinto chama de democrática, não passaria disso. Daquilo que já temos hoje toda a gente parece que manda um bocadinho, depois ninguém é responsável. Esta reforma é responsabilizante. Nós aceitamos essa responsabilidade. É difícil gerir um tribunal, mas evidentemente tem de haver alguém que tenha autoridade para tomar decisões e ser responsabilizado por elas. Já vimos ali que havia um tribunal que nasceu hoje com 40 mil processos já. Tinha aqui uma outra indicação de um outro no litoral alentejano que também
diz que lá está, nasce afundado. Alguns destes novos arranjos nasceram afundados, ou estão em risco de nascer afundado e ter processos a mais para evidentemente que sim. Vamos ver. Esta reforma só surge porque há problemas e, portanto, não faz sentido dizer que não devia haver reforma porque há problemas. É precisamente para resolver os problemas que a reforma aparece. Porque a reforma não altera as regras do processo, não altera as regras legais substantivas. A única coisa que esta reforma faz é reorganizar os serviços de forma a dar a quem gere maior capacidade de gestão e maior capacidade de intervir na organização para melhorar a resposta. Eu não tenho dúvidas que é difícil arrancar uma reforma se estiverem 40 mil processos pendentes, mas a responsabilidade do Conselho Superior da Magistratura, que é a entidade que gere os juízes, então será colocar nesse tribunal, ainda que transitoriamente, um conjunto de juízes que possa fazer face a esse acréscimo de serviço. Como sabe, uma das maiores críticas que tem sido feito ao sistema judicial em Portugal, à justiça em geral e aos tribunais em particular, e aos juízes ainda mais em particular, é que a justiça não é rápida. Sim. Isto vai tornar a justiça mais rápida? Vamos ver. Isto não é a cura do cancro, no sentido de que nós temos de reduzir as coisas à dimensão. Nós estamos a falar de uma reforma intercalar, experimental, em 3 tribunais. Portanto, não é a mudança do mundo da justiça de hoje para amanhã. As pessoas não podem ficar à espera que a partir de quarta-feira, a partir da manhã, que a justiça passe a andar mais rápido. Tem razão quando diz que o problema maior da justiça é a pouca celeridade, sendo certo que há aí, apesar de tudo, alguma distorção que resulta da circunstância de nós, comparativamente com os outros países europeus, não estarmos tão mal como as pessoas dizem. Mas isso a mim não me serve, desculpa, porque eu dizer que não estou tão mal, eu queria estar bem. Claro, e, portanto, outros é evidente. Nós temos a noção de que há um problema de celeridade. Se for possível, organizar melhor os meios, alocar melhor os juízes aos processos, definir indicadores de produtividade, fazer planeamento de serviço, fazer avaliação contínua do serviço que se faz. Eu penso que é possível chegar ao fim de um período de 1 ano, 2 anos, 3 anos e apresentar melhores resultados, sem perda de independência, sem perda de capacidade de trabalho do juiz. Tem apenas a ver com uma coisa que é básica em qualquer instituição, que é a organização. No meu tribunal, por exemplo, trabalho no Tribunal de Almada, trabalham 100 e tal pessoas ou 100 pessoas, não manda ninguém. Essa é que é a verdade. O secretário tem as suas competências, manda nos funcionários, o juiz-presidente, com poucos poderes, pouco manda nos juízes, no sentido administrativo, evidentemente. Os juízes reportam ao Conselho Superior da Magistratura, que é uma entidade distante, que não se responsabiliza por aquilo que eu faço, e os procuradores estão num piso que é à parte, que funcionam dentro da sua hierarquia, e, portanto, eu pergunto-lhe, se o cidadão quer exigir a este tribunal uma resposta, dirige-se a quem? Quer dizer, quem é que é o responsável? É o chefe da Secretaria? Não pode ser. É o juiz? Quer dizer, tem de ser o juiz-presidente, com novos poderes, com maior capacidade de intervenção, que tenha capacidade de gestão e que se responsabilize por aquilo que tem a ver com a organização, mas sempre mantendo as condições de independência. Sr. Manuel Soares, muito obrigado por ter vindo ao Jornal do Dia comentar este novo mapa judiciário que hoje começou a funcionar em 3 comarcas como piloto